Israel preparou o ataque ao Irã por 15 anos, com direito a espiões, afirma mídia. Israel teria começado a preparar o ataque deste mês contra o Irã em 2010, publicou o jornal britânico The Times, citando documentos de inteligência. Acredita que Tel Aviv, inclusive, tem infiltrado agentes em instalações nucleares iranianas ao longo destes 15 anos. Segundo o The Times, preocupações com a suposta aceleração do programa de armas do Irã fizeram com que o governo de Israel monitorasse as ações de Teherã por meio de servidores online, mas também com botas no terreno, isto é, presencialmente através de agentes. A operação israelense do início deste mês foi realizada com base em informações de inteligência que apontavam a localização de áreas nas quais ocorriam a produção de centrífugas para o enriquecimento de urânio em Teherã e Isfahan. Espiões israelenses também foram responsáveis por identificar instalações subterrâneas e áreas de processamento de urânio na cidade de Nantes, também no Irã. De acordo com o jornal, em 3 de junho, Israel bombardeou o Irã com a justificativa de que o país estava perto de ter a capacidade de construir armas nucleares, algo que nunca foi endossado pela Agência Internacional de Energia Atômica. 9 dias depois, foi a vez dos Estados Unidos lançar um ataque contra plantas nucleares iranianas. Apesar das tensões, na última segunda-feira, um tratado de cessar-fogo entre Irã e Israel foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A interrupção do conflito, ainda que momentânea, paralisa as hostilidades que deixaram centenas de mortos e milhares de feridos. Guerra Israel-Irã, fraqueza do sistema de mísseis ABM estratégicos dos Estados Unidos. A defesa ABM, mísseis antibalísticos, é uma das tarefas mais complexas para qualquer exército do mundo. Tentar abater mísseis balísticos é basicamente equivalente a tentar abater balas com balas, só que pior, pois os mísseis são muito mais rápidos. Se adicionarmos armas hipersônicas à mistura, as coisas se tornam muito mais complicadas, pois esses mísseis podem manobrar, tornando qualquer cálculo baseado em trajetória balística completamente inútil. Além da enorme complexidade da defesa ABM, há também a questão de seus custos exorbitantes. Por exemplo, é praticamente certo que os interceptadores sempre serão muito mais caros do que os mísseis que eles supostamente devem abater. Talvez o melhor exemplo disso seja o GMD, Ground Based Midcourse Defense dos Estados Unidos, um sistema ABM estratégico que emprega pelo menos 44 mísseis GBI, Ground Based Interceptor. Deve-se notar que a eficácia do GMD não é nem de longe suficiente para proteger os Estados Unidos, mesmo em uma troca nuclear limitada com um país como a Coreia do Norte, muito menos em uma guerra termonuclear total com adversários como a Rússia ou a China. Ou seja, os testes demonstraram que seriam necessários 4 GBI-S para fornecer uma chance de 97% de interceptar um único míssil balístico intercontinental. Testado contra ICBMs americanos, o LGM-30 Minuta 3 irremediavelmente desatualizado com mais de meio século de idade. Por outro lado, Moscou e Pequim operam não apenas ICBMs avançados, mas também armas hipersônicas estratégicas. Como mencionado anteriormente, embora a defesa antiaérea padrão já seja uma tarefa extremamente difícil devido à velocidade até mesmo de mísseis balísticos comuns, a defesa contra armas hipersônicas modernas também adiciona capacidade de manobra a essa combinação mortal. Ou seja, os computadores balísticos nesses sistemas ABM precisam calcular as trajetórias de qualquer ICBM ou IRBM, mísseis balísticos de alcance intermediário disparados em sua posição ou qualquer posição que eles supostamente estejam defendendo. Para permitir interceptação, então, projetar armas estratégicas para serem manobráveis torna essa tarefa efetivamente possível. Por exemplo, o russo RS-24 Yars tem a capacidade de oscilar constantemente, até mesmo mudar seu vetor, tornando a interceptação baseada apenas no cálculo de sua trajetória balística efetivamente inútil. Este míssil foi usado com base para o RS-26 Rubens, que por sua vez serviu de base para o mais recente Oreshnik, que a Rússia já está produzindo em massa. Deve-se notar que este último também usa ogivas cinéticas hipersônicas para ataques estratégicos não nucleares, adicionando uma outra camada de complexidade tecnológica à equação. Além disso, a oscilação por si só é um desafio praticamente intransponível, já que essa tecnologia russa exclusiva não é usada em nenhum outro lugar, o que significa que os Estados Unidos simplesmente não podem testar seus sistemas ABM contra ela.
De fato, os mísseis balísticos comuns são incapazes de fazer manobras tão complexas, já que a oscilação quase sempre sugere que há algo errado com o míssil, ele geralmente acaba caindo ou errando o alvo. Adicionar ogivas cinéticas e hipersônicas atualmente manobráveis em cima de um ICBM e IRBM oscilante efetivamente anula qualquer defesa ABM. Pior ainda, para os Estados Unidos e OTAN, o último conflito Israel-Irã expôs grandes falhas e fraquezas do sistema ABM. Mesmo em um nível mais tático e operacional, de acordo com várias fontes militares, em apenas 11 dias, os militares dos Estados Unidos usaram perto de 20% de todos os interceptadores para seus sistemas ABM e THAAD implantados globalmente. O THAAD, Terminal Rate Atitude Aérea de Defesa, é um sistema ABM de longo alcance desenvolvido para os repetidos fracassos dos superestimados sistemas Patriot de fabricação norte-americanos usados durante a Guerra do Golfo. Nos últimos anos, o THAAD foi implantado no Oriente Médio para combater o enorme arsenal de mísseis do Irã. No entanto, a mais recente escalada no longo conflito Israel-Irã demonstrou as fragilidades desse sistema, particularmente em termos de custo. Até 80 interceptadores foram disparados contra mísseis iranianos com resultados mistos. Na melhor das hipóteses, o custo de um único interceptador é de até 13 milhões, o que significa que os Estados Unidos dispersaram mais de $1 bilhão apenas em munições em menos de 2 semanas. Veja bem, em qualquer tipo de guerra de atrito prolongada, isso teria sido simplesmente insustentável. Pior ainda, isso sem nem mesmo contar o gasto total da operação de um sistema ABM tão complexo. As coisas pioram ainda mais quando se considera os custos do GMD acima mencionado. Dependendo da fonte, cada GBI custa entre 70 milhões e 100 milhões, o que significa que cada interceptador é várias vezes mais caro do que o míssil que ele supostamente derrubará. Em outras palavras, pelo custo que, digamos, 10 interceptadores, o outro lado construirá de 50 a 100 mísseis ofensivos. Como mencionado anteriormente, você precisa de 4 GBIS para derrubar o Minuta 3, o que significa que você gastaria até 400 milhões em um único ICBM. Para comparação, o mais avançado RS-24 Yaros russo custa apenas 25 milhões. Simplesmente não há sentido em construir tais sistemas ABM, pois faria muito mais sentido simplesmente fazer mais mísseis ofensivos. Assim surge uma pergunta óbvia: por que os Estados Unidos estão fazendo tudo isso? Pergunta. Bem, é bem simples: dinheiro para o complexo industrial militar. De acordo com o seu próprio relatório, publicado no final de janeiro, a Lockheed Martin entregou pelo menos 900 interceptadores para a THAAD. Isso representa quase 12 bilhões somente em munições. Além disso, o novo NGI, Next Generation Interceptor, está sendo desenvolvido para substituir o GBI para GMD. E sim, você adivinhou, é muito mais caro, dependendo da fonte, algo entre 110 e 130 milhões cada. Pior ainda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando pelo chamado sistema ABM Strategic Golden Dome, que só pode ser pior em termos de custos. Em outras palavras, o novo governo dos Estados Unidos está se concentrando na reindustrialização por meio da remilitarização da América. Também está tentando forçar isso a outros membros da OTAN por meio de aumentos acentuados nos gastos militares, agora empurrados para 5% do PIB. Trump está até ameaçando impor tarifas adicionais àqueles que se recusarem. A fracassada guerra dos 12 dias de Donald Trump contra o Irã. Trump e seu governo são mentirosos e descarados. A operação Midnight Hammer, que constituiu na mobilização de aeronaves B-2 da base aérea de Richmond, foi improvisada em muitos aspectos. O OMH foi realizado pelo Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, sediado na Flórida, em estreita coordenação com o Comando Estratégico dos Estados Unidos, o STRATCOM, em Omaha, Nebraska. Nesse artigo apresentaremos primeiramente evidências detalhadas que refutam o discurso do presidente Trump à nação em 22 de junho de 2025. Em seguida examinamos as implicações políticas mais amplas. Essa improvisada chamada Guerra dos 12 Dias contra o Irã não foi autorizada pelo Congresso dos Estados Unidos. A guerra de Trump contra o Irã, 22 de junho de 2025. Durante seu discurso à nação, às 22 horas do horário de Brasília, Trump disse: as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completas e totalmente destruídas. Depois que bombardeiros B-2 dos Estados Unidos lançaram 6 bombas GBU-57 Massive Ordnance Penetration de 30 mil libras na instalação nuclear iraniana de Fordo na noite de sábado, o presidente Donald Trump publicou uma avaliação da Open Source Intel que dizia que Fordo se foi. Senhor presidente, onde estão as provas? Pergunta. Na declaração acima, Trump diz que as instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completas e totalmente destruídas em ataques dos Estados Unidos. É falsa, é cosa.
As seguintes evidências foram transmitidas e confirmadas horas após o discurso do presidente Trump à nação, em grande parte pela mídia iraniana e fontes oficiais. Português. Em 22 de junho, de acordo com a agência de notícias iraniana Tasnim, Menen Lahen, um representante da província de Qom no parlamento iraniano, declarou esta manhã, 22 de junho, que ao contrário das alegações feitas pelo presidente dos Estados Unidos Trump, a instalação nuclear de Fordo no Irã não foi severamente danificada. Os principais danos ocorreram nas partes acima do solo, que podem ser reparadas. Ele expressou confiança de que todos os itens que poderiam representar uma ameaça aos moradores próximos já foram removidos da instalação e que atualmente não há relatos de radiação nuclear. Ele enfatizou que o Irã vê esse ataque dos Estados Unidos como uma manifestação de envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra, e agora é a decisão do Irã quando e como responder aos Estados Unidos. O seguinte relatório, citando o Irã Military News, afirma o seguinte: se Fordo tivesse desaparecido, você teria visto crateras, rupturas eletromagnéticas, transportes aéreos de emergência, o trabalho de sismógrafos e flashes infravermelhos sobre a montanha. Não há confirmação de SAR no momento, não há evidência de um aglomerado de crateras, não há análise de flash multiespectral, não há informações sobre o incidente subterrâneo, não há dados sobre o ciclo BDA. Se Fordo ainda estivesse em ação amanhã, Washington acaba de realizar a operação de destruição de bunkers mais cara da história. Apenas para assistir Teherã subir a escada da escalada ileso. Talvez o ataque não se tenha falhado, como também tenha simplesmente escalado sem sucesso estratégico. Em um artigo de acompanhamento, se Fordo ainda estivesse falando sério amanhã, Washington terá realizado a operação de penetração de bunker mais cara da história apenas para assistir Teherã subir a escada da escalada ileso. Não só o ataque pode ter falhado, mas ele também agravará a situação sem nenhum sucesso estratégico. Esses locais foram evacuados há muito tempo. É por isso que não há nenhuma radiação como resultado desses ataques. Pravda. Coletivo de imprensa, o secretário de defesa Patrick Seth Trump acusa jornalistas credenciados pelo Pentágono de notícias falsas. As coletivas de imprensa têm como objetivo transmitir informações e evidências aos jornalistas, além de responder a perguntas, mas isso não aconteceu. A Operação Martelo da Meia-Noite, 14 bombas destruidoras de bunkers contra instalações nucleares do Irã. A história oficial é a seguinte: uma missão de bombardeiros de 7 bombardeiros B-2 Spirit, acompanhados por mais de 30 mísseis de ataque Tomahawk, disparados de um submarino nuclear de mísseis guiados da classe Ohio, atingiu 3 instalações nucleares iranianas em Nansas, Farah e Fordo, confirmaram autoridades do Pentágono no domingo. Nas palavras do presidente Trump, as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completas e totalmente destruídas. As evidências apresentadas acima refutam a declaração do presidente Trump. Especificamente em relação a Fordo, a operação de bombardeiros do bunker B-2 foi um fracasso absoluto. As ameaças de Trump dirigidas a jornalistas credenciados do Pentágono na coletiva de imprensa de Week 7 não surtiram efeito, e eventualmente ele será obrigado a reconhecer a verdade. GBU-57 Penetration de artilharia massiva, 30 mil libras com 5 mil e 6 mil libras de explosivos. Ele foi projetado para penetrar até 60 metros em concreto armado ou rocha antes da detonação. A alegação é que ele pode atingir e destruir instalações subterrâneas, como local de aquecimento nuclear. As iniciais GBU significam Unidade de Bomba Guiada. O mito da bomba destruidora de bunkers, professor Ted Postel, do MIT. De acordo com o professor do Massachusetts Instituto Tecnológico, Ted Postel, essas alegações provavelmente são exageradas ou mal interpretadas, especialmente por tomadores de decisões políticas, mal informados por contratantes de defesa ou informantes militares. A bomba deve atingir um alvo muito próximo ou diretamente acima dele, como um túnel ou uma câmara, para causar danos significativos. A cavidade da explosão tem cerca de 20 a 30 metros de largura. Se o túnel em si for deslocado em mais de 30 metros na horizontal ou na vertical, ele não será afetado. Os modelos de ataque dos Estados Unidos assumem que os bunkers iranianos são simplesmente poços verticais, mas os bunkers subterrâneos reais podem ser túneis deslocados, passagens angulares ou ser construídos em terrenos irregulares como colinas, tomando ataques diretos extremamente improváveis. Exemplo, a instalação de Fordo no Irã está enterrada sob uma colina, tornando o impacto perpendicular muito difícil. A aposta do destruidor de bunkers valeu a pena? Pergunta. O professor Ted Postel examina em detalhes as bombas bunkers Busters usadas contra instalações nucleares do Irã. Elas não causaram danos. Fracasso do ataque OMH estragou tudo. Uma catástrofe ao estilo de Chernobyl foi evitada.
Embora a condução do ataque contra as instalações nucleares do Irã tenha sido um fracasso total, há ainda assim um elemento positivo que ficará registrado na história do Irã. De acordo com o analista geopolítico e militar independente Drago Bosnik, se a operação tivesse sido conduzida com sucesso do ponto de vista militar, isso teria resultado em um desastre no estilo de Chernobyl, resultando em contaminação radioativa maciça e perda de vida. O urânio usado como combustível em usinas nucleares do Irã é enriquecido a 3,67%, o que considera muito abaixo dos 90% ou mais usados em armas nucleares. Vale ressaltar que os desastres de Chernobyl e Fukushima utilizaram exatamente esse tipo de combustível nuclear, o que ainda resultou em contaminação radioativa maciça. Por outro lado, a instalação de Fordow tinha um urânio enriquecido a 60%, o que significa que a precipitação radioativa teria sido muito pior do que a de Chernobyl. Dado o fato de que nenhuma radiação foi detectada após o ataque dos Estados Unidos, a única conclusão lógica é que os reatores não foram destruídos. O que essa análise implica é que o fracasso da operação militar de Trump contribuiu para evitar um desastre silencioso. O Congresso dos Estados Unidos tem o poder de declarar guerra, não o presidente. A guerra é um ato criminoso. Ações militares deliberadamente direcionadas contra civis são ilegais, de acordo com as leis dos conflitos armados. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos e a OTAN têm conduzido rotineiramente guerras humanitárias, supostamente contra terroristas. A guerra humanitária apoia a responsabilidade de proteger. Esta última não requer a aprovação do Congresso dos Estados Unidos, nem requer uma moção formal do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O governo Trump invocou casualmente o artigo 2 da Constituição dos Estados Unidos, que define as responsabilidades do comandante-chefe. Não foram realizadas consultas com o Conselho de Segurança da ONU, violação das convenções de Genebra. Justificativas escassas foram apresentadas por representantes de Trump. O governo está confiando na autoridade do presidente sobre o artigo 2 da Constituição, disseram dois altos funcionários do governo à CNN, que afirma que ele tem o poder de dirigir as Forças Armadas dos Estados Unidos em combates necessários para promover os interesses nacionais americanos no exterior. O gabinete do advogado da Casa Branca e o Departamento de Justiça estiveram envolvidos na análise jurídica dos ataques. O governo se baseou em parte em memorandos sobre poderes de guerra, escrito pelo gabinete de assessoria jurídica do Departamento de Justiça em governos anteriores em ambos os partidos. O presidente está claramente dentro de seus poderes. No artigo 2 aqui, disse um alto funcionário dos Estados Unidos à CNN, fim da história. Considerações finais. A guerra dos 12 dias. A guerra de 12 dias de Trump não é apenas um ato criminoso, é pura propaganda. Os Estados Unidos estão em guerra contra o Irã há mais de meio século. Golpe de Estado, mudança de regime, posição do Estado Islâmico. As evidências sobre o ataque direcionado às instalações nucleares do Irã refutam as declarações do governo Trump. A história da guerra contra o Irã começou no início do século XX, sob o comando do Império Britânico, e se estendeu com a mudança de regime e os planos contínuos dos Estados Unidos de declarar guerra ao Irã. Houve um golpe de Estado em 1953, liderado pela CIA e pelo M16. O Estado Islâmico do Irã foi estabelecido em 1979, declaração da sede do Comando Central dos Estados Unidos em 1997, o CENTCOM. O objetivo do envolvimento dos Estados Unidos, conforme defendido no NSS, é proteger o interesse vital dos Estados Unidos na região, acesso ininterrupto e seguro dos Estados Unidos aliados ao petróleo do Golfo. USTECOM, 1995, ênfase adicionada. Teatro Irã a próximo prazo. Codinome Tirante, codinome dado pelos planejadores militares dos Estados Unidos. O Teatro Irã Near Term identificou milhares de alvos dentro do Irã como parte de uma blitz de choque e pavor que agora está em fase final de planejamento. Revelado em abril de 2006 por William Arkin, ex-analista de inteligência dos Estados Unidos, escrevendo no Washington Post, o Tirante foi estabelecido pela primeira vez em maio de 2003, após a invasão do Iraque. O cenário Tirante em 2003 foi seguido por uma série de planos militares relativos ao Irã. Inúmeras declarações oficiais pós 11 de setembro e documentos militares dos Estados Unidos apontavam para uma guerra respondida no Oriente Médio, envolvendo a participação ativa de Israel. Em termos gerais, o que caracteriza a política externa dos Estados Unidos é encorajar os aliados dos Estados Unidos a fazer o trabalho sujo em nosso nome. No início do segundo mandato de Bush, o vice-presidente Dick Cheney lançou uma bomba, insinuando em termos negativos que o Irã estava bem no topo da lista dos inimigos desonestos da América e que Israel, por assim dizer, estaria fazendo um bombardeio por nós. Parafrase, sem o envolvimento militar dos Estados Unidos, sem nos pressionarmos para fazê-lo. A guerra contra o Irã tem sido contínua. Desde o início, o objetivo da guerra contra o Irã era assumir o controle das vastas reservas de petróleo e gás do Irã.
Linha do tempo da guerra contra o Irã. 1951, projeto Mossadegh, a nacionalização da companhia petrolífera anglo-iraniana. Lei do parlamento que levou à formação da Companhia Petrolífera Nacional Iraniana. Mohamed Mossadegh, membro do Majlis Parlamento pela Frente Nacional, tornou-se primeiro-ministro do Irã em 1951. Este era um governo secular. 2 anos de democracia parlamentar, 1951 e 1953. Golpe de Estado da CIA e M16 em 1953, contra o governo democraticamente eleito secular do primeiro-ministro Mohamed Mossadegh. O golpe foi liderado por Richard Helm, Frank Gardner Wisner. O golpe, patrocinado pela CIA e pelo M16, levou à derrubada do primeiro-ministro Mohamed Mossadegh, que foi primeiro preso, depois colocado em prisão domiciliar até sua morte em 1967. O objetivo tático do golpe de Estado era apropriar-se da Companhia Nacional de Petróleo do Irã em nome das empresas petrolíferas anglo-americanas. Em 1954, o Shah assina um acordo de consórcio de 25 anos de 1954 com empresas petrolíferas inglesas e americanas. Este foi um ato de recolonização, de fato, patrocinado pela CIA e pela inteligência britânica. Dividido a propriedade 50% acima mencionado para empresas estrangeiras da seguinte forma: 40% a ser divididos igualmente, 8% cada, entre as 5 maiores empresas americanas. A British Petroleum terá uma participação de 40%, a Royal Dutch Shell terá 14%, a Compagnie Française de Petróleos receberá 100%. O golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos levou à formação do governo militar. O general Fazlollah Zayed foi nomeado primeiro-ministro por Mohammad Reza Shah Pahlavi. 1977-1979, o movimento de massas do Irã era restaurar a democracia e destituiu o Shah Pahlavi. Em 16 de janeiro de 1979, Shah Pahlavi e sua família vão para o exílio. 2 semanas depois, em 1º de fevereiro de 1979, o Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França, retorna ao Irã. Esta foi uma operação de inteligência cuidadosamente planejada. O objetivo da CIA era desestabilizar o governo secular e instalar um Estado Islâmico. Os documentos mostram claramente que Khomeini era menos heróico e muito mais astuto nos bastidores, disse Fattahi. Ele cotejou discretamente o governo dos Estados Unidos, fazendo todo tipo de promessas sobre o futuro dos principais interesses dos Estados Unidos no Irã. Os documentos são significativos porque mostram que o legado de Khomeini é complexo, mas envolve o Ayatollah cotejando 2 presidentes americanos nos bastidores. Eles ilustram um padrão de comportamento. Khomeini, em momentos críticos de sua longa luta por uma república islâmica, secretamente se envolveu com o que ele chamaria de o grande Satã. Gary Sikh, membro da equipe do Conselho de Segurança Nacional durante a Revolução Iraniana, disse que os documentos são genuínos. Mas, até onde se sabe, nunca viu o estudo da CIA sobre o contato de 1963 e não tinha conhecimento da suposta comunicação. 1980 e 1988, a guerra Irã-Iraque planejada pelos Estados Unidos. A operação Irã contra. Os Estados Unidos querem recuperar o controle total sobre o Irã. O objetivo tático: destruir ambos os países. Os Estados Unidos fornecem armas ao Iraque. Os Estados Unidos lançam uma operação secreta de inteligência para vender armas ao Irã. O produto da venda secreta de armas ao Irã foi usado para desestabilizar a Nicarágua. O objetivo era canalizar os lucros da venda de armas para a contra o exército mercenário terrorista, com o mandato de mirar e desestabilizar o governo sandinista democraticamente eleito na Nicarágua em 1980. Foi chamada de Operação Irã contra, gerenciado pelo coronel Oliver North, etc. O objetivo era destruir o Irã e o Iraque. Em relação à Nicarágua, o objetivo era desestabilizar o governo sandinista devidamente eleito em 1980. A operação foi coordenada pelo coronel Oliver North. Honduras foi o palco da guerra da contra na Nicarágua. A operação de inteligência foi apoiada em Tegucigalpa pelo embaixador John Negroponte, que estava ligado à inteligência dos Estados Unidos. Em 1995, quartel-general do Comando Central. A guerra ao Irã estava na prancheta do Pentágono desde meados da década de 1990, sob a estratégia de dupla contenção do Comando Central dos Estados Unidos, direcionada contra os estados desonestos do Iraque e do Irã. Formulado durante o governo Clinton. Primeiro o Iraque, depois o Irã. O armazenamento e a implantação de sistemas avançados de armas direcionados contra o Irã começaram imediatamente após o bombardeio e a invasão do Iraque em 2003.
Desde o início, esses planos de guerra foram liderados pelos Estados Unidos em conjunto com a OTAN e Israel. O objetivo da guerra contra o Irã foi cuidadosamente delineado pelo Comando Central dos Estados Unidos em conjunto com o Comando Estratégico dos Estados Unidos. Os amplos interesses e objetivos de segurança nacional expressos na estratégia de segurança nacional do presidente e na estratégia militar nacional do presidente foram a base da estratégia de teatro de operações do Comando Central dos Estados Unidos. A NSS orienta a implementação de uma estratégia de dupla contenção dos Estados Unidos no Iraque e no Irã, enquanto esses estados representam ameaça aos interesses dos Estados Unidos, a outros estados da região e aos seus próprios cidadãos. A contenção dupla visa manter o equilíbrio de poder na região sem depender do Iraque ou do Irã. A estratégia de teatro de operações do USCETCOM é baseada em interesse e focada em ameaça. O objetivo do engajamento dos Estados Unidos, conforme definido na NSS, é proteger o interesse vital dos Estados Unidos na região, o acesso ininterrupto e seguro dos Estados Unidos aliados ao petróleo do Golfo. USCETCOM, 1995. Teatro Irã a próximo prazo tirante. O codinome de Irã a próximo prazo, codinome dado pelos planejadores militares dos Estados Unidos, identificou milhares de alvos dentro do Irã como parte de uma blitz de choque e pavor, que agora está em fase final de planejamento. Revelado em abril de 2006 por William Arkin, ex-analista de inteligência dos Estados Unidos, escrevendo no Washington Post, o tirante foi estabelecido pela primeira vez em maio de 2003, após a invasão do Iraque. No início de 2003, mesmo com as forças americanas à beira da guerra com o Iraque, o exército já havia começado a conduzir uma análise para uma guerra em larga escala com o Irã. A análise chamada Tirante de Teatro Irã a curto prazo foi acompanhada de um cenário simulado para uma invasão de corpos forças navais, uma simulação de força de mísseis iranianos. Planejadores americanos e britânicos conduziram um simulacro de guerra no Mar Cáspio na mesma época, e Bush instruiu o comando estratégico dos Estados Unidos a elaborar um plano de guerra global para um ataque contra armas de destruição em massa iranianas. Tudo isso acabará por alimentar um novo plano de guerra para grandes operações de combate contra o Irã, que fontes militares confirmam que já existe em forma de rascunho. Sob Tirante, os planejadores do Exército do Comando Central dos Estados Unidos têm examinado cenário de curto a longo prazo para uma guerra com o Irã, incluindo todos os aspectos de uma grande operação de combate, desde a mobilização e desdobramento de força até as operações de estabilização do pós-guerra após a mudança de regime. William Arkin, Washington Post, 16 de abril de 2006. O papel de Israel bombardear por nós? Pergunta. O cenário Tirante de 2003 foi seguido por uma série de planos militares relativos ao Irã. Inúmeras declarações oficiais pós 11 de setembro e documentos militares dos Estados Unidos apontavam para uma guerra respondida no Oriente Médio, envolvendo a participação ativa de Israel. Em termos gerais, o que caracteriza a política externa dos Estados Unidos é encorajar os aliados dos Estados Unidos a fazer o trabalho sujo em nosso nome. No início do segundo mandato de Bush, o vice-presidente Dick Cheney lançou uma bomba insinuando em termos inequívocos que o Irã estava bem no topo da lista dos inimigos desonestos da América e que Israel, por assim dizer, estaria fazendo bombardeio por nós, sem o envolvimento militar dos Estados Unidos, sem que nós pressionássemos para fazê-lo. Comunicações interceptadas da liderança iraniana diminuem o impacto dos bombardeiros dos Estados Unidos, revela a mídia. Segundo fontes do jornal Washington Post, comunicações interceptadas de autoridades iranianas revelam que os estragos causados pelos bombardeiros das usinas de Fordow, Isfahan e Nantes podem ser menores do que os anunciados pelo presidente Donald Trump. A comunicação, que pretendia ser privada, incluía autoridades do governo iraniano especulando sobre por que os ataques comandados pelo presidente Trump não foram tão destrutivos e extensos quanto previam, disse a reportagem citando 4 fontes da inteligência norte-americana. Em resposta, a Casa Branca não contestou a veracidade da interceptação, que ainda não havia vindo à tona, mas discordou da conclusão da liderança iraniana. A ideia de que autoridades iranianas anônimas sabem o que aconteceu sob centenas de metros de escombros é um absurdo. O programa de armas nucleares deles acabou, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Já um funcionário do governo Trump, questionado sobre as mensagens interceptadas, afirma que os iranianos estavam errados porque destruímos suas instalações de conversão de metais. Sabemos que nossas armas foram entregues exatamente onde queríamos e tiveram o efeito que queríamos, noticiou o jornal. O Irã é um país muito desenvolvido na esfera nuclear, com o potencial preservado
Apesar dos bombardeios, a questão do programa nuclear iraniano não pode ser resolvida de maneira militar, declarou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. Além disso, Grossi reiterou que o Irã não tinha armas nucleares quando Israel e os Estados Unidos atacaram o país. Mais cedo, a rede norte-americana CBS News, Grossi declarou que o Irã pode retomar a produção de urânio em poucos meses. As capacidades que eles têm estão lá. Eles podem ter, sabe, em questão de meses, eu diria, algumas cascatas de centrífugas girando e produzindo urânio enriquecido, ou menos que isso. Mas como eu disse, falando francamente, não se pode afirmar que tudo desapareceu e que não há mais nada lá. O diretor-geral recentemente proibido de retornar ao Irã pelo governo da República Islâmica, segundo Teherã. A evidência de que informações sigilosas obtidas por Israel tenham vazado da AIA. A Armênia sofre de ucranização com aproximação do Ocidente e ataques à igreja do país. Representante da oposição da Armênia afirmou que o governo do primeiro-ministro Nikol Pashinyan acredita que todos os poderes legislativo, judiciário e executivo pertencem a ele, incluindo a igreja apostólica do país. O governo da Armênia, liderado pelo primeiro-ministro Nikol Pashinyan, entrou em uma disputa com a Igreja Apostólica Armênia após a prisão do empresário e apoiador Semvel Karapetyan. Na última semana desde então, a repressão a religiosa tem crescido com a prisão de ao menos dois arcebispos. Artur Ambar Sumian, opositor do governo Pashinyan, afirmou que é possível considerar que a Armênia esteja vivendo um processo de ucranização, no qual os políticos de Yerevan aceitam cada vez mais a influência do Ocidente e implementam ataques ao principal grupo religioso do país. A explicação psicológica, ou melhor, patológica, por trás da repressão do primeiro-ministro Pashinyan, a igreja decorre da crença de que todos os poderes legislativo, judiciário e executivo e agora a igreja lhe foram confiados, disse o oposicionista. A patologia decorre do fato de essa pessoa, Pashinyan, pensar que fez uma revolução na Armênia em 2018 e que ela própria é um representante do povo. Para ele, ser controlado pelo povo significa controlá-lo. O opositor também foi categórico ao dizer que é possível considerar que a Armênia está se tornando a Ucrânia da Transcaucásia. Podemos dizer que a Armênia está a caminho da ucranização. Muitos laboratórios biológicos americanos operam aqui, assim como na Ucrânia. As políticas internas e externas foram coordenadas com os embaixadores dos países ocidentais. Centenas de ONGs financiadas por diversos fundos ocidentais operam aqui, assim como na Ucrânia. Além do opositor, outras duas prisões ligadas à Igreja Apostólica Armênia chamam a atenção nos últimos dias. Os arcebispos Bagrat e Mikhail. A detenção especial de Mikhail é bem significativa, já que o religioso é um dos ministros mais respeitados da Igreja Armênia. Conhecido pelas críticas a toda a classe política, Mikhail, segundo o entrevistado, tem inimigos dos dois lados, tanto na situação quanto na oposição. Apesar do religioso não concordar inteiramente com as opiniões do grupo político do opositor, o observador classifica a prisão do arcebispo como um genuíno sacrilégio. O que aconteceu ontem em Yezmiadzin, a prisão do arcebispo Mikhail em meio ao impasse entre agentes e manifestantes, foi uma abominação flagrante que nem mesmo os inimigos da Armênia se permitiriam cometer.